Existe mais luz para o povo de Deus. Promessas de mais luz para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Profecias de Ellen Goldwhite. Um espírito de farisaísmo tem vindo sobre o povo que afirma crer na verdade para estes últimos dias. Eles são autossatisfeitos. Eles disseram: nós temos a verdade. Não há mais luz para o povo de Deus. Mas não estamos seguros, quando tomamos a posição de que não aceitaremos nada mais do que aquilo sobre o qual nos estabelecemos como verdade. Nós devemos tomar a Bíblia e investigá-la de forma cuidadosa para nós mesmos. Devemos cavar na mina da palavra de Deus em busca da verdade. A luz é semeada para os justos e a alegria para os retos de coração. Alguns me perguntaram se eu achava que havia mais luz para o povo de Deus. Nossas mentes se tornaram tão estreitas, que parece que não entendemos que o Senhor tem uma obra poderosa para fazer por nós. A luz crescente deve brilhar sobre nós, porque o caminho do justo é como a luz resplandecente, que resplandece cada vez mais até o dia perfeito. É necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Tão somente Deus e os seus são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Enquanto nos apegarmos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Que ninguém chegue à conclusão de que não há mais verdade para ser revelada. O buscador diligente e orante da verdade encontrará raios preciosos de luz que ainda não brilharam da palavra de Deus. Muitas joias ainda estão espalhadas e devem ser reunidas para se tornarem propriedade do povo remanescente de Deus. Não há desculpa para ninguém tomar a posição de que não há mais verdade a ser revelada e que todas as nossas exposições da Escritura são infalíveis. O fato de que certas doutrinas têm sido mantidas como verdade por muitos anos pelo nosso povo, não é uma prova de que nossas ideias são infalíveis. O tempo não transformará o erro em verdade, e a verdade pode dar-se ao luxo de ser justa. Nenhuma doutrina verdadeira perderá alguma coisa se for investigada de perto. Deus prometeu mais verdade para o seu povo. Há ainda muita verdade preciosa a ser revelada ao povo neste tempo de trevas e perigo, mas é o determinado propósito de Satanás impedir que a luz da verdade brilhe no coração dos homens. Se queremos possuir a luz que nos foi provida, devemos mostrar que a desejamos por meio de diligente estudo da palavra. Preciosas verdades, que há muito têm estado em obscuridade, hão de ser reveladas numa luz que lhes manifestará o sagrado valor, pois Deus glorificará sua palavra, fazendo-a aparecer numa luz em que nunca dantes a contemplamos. Mas os que professam amar a verdade, devem exercitar as faculdades, para compreender as coisas profundas da palavra, a fim de que Deus seja glorificado, e seu povo, abençoado e iluminado. Com coração humilde, subjugado pela graça de Deus, deveis empreender a tarefa de examinar as Escrituras, preparados para aceitar todo o raio de luz divina e andar no caminho da santidade. Como analisar uma nova luz? Quando um irmão recebe nova luz sobre as Escrituras, deve expor francamente sua maneira de entender, e todo pastor deve pesquisar as Escrituras com espírito de singeleza, a fim de ver se os pontos apresentados podem ser confirmados pela palavra inspirada. E ao servo do Senhor não convém contender, mas, sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Como estudar a palavra? No estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e, com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde, que procura a verdade, senta-se aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas, com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração. Se, à medida que lê, sente-se convicto a respeito de algo, e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste suas opiniões à palavra.
Não permita que as crenças ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixe a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito, e então firme os pés na rocha eterna. Martinho Lutero responde às acusações dos inimigos, que dele zombavam pela fraqueza de sua causa. Lutero respondia: quem sabe se Deus não me escolheu e chamou, e se eles não deverão temer que, ao desprezar-me, desprezem ao próprio Deus. Moisés esteve só, na partida do Egito, Elias esteve só, no reino do rei Acabe, Isaías só, em Jerusalém, Ezequiel só, em Babilônia. Deus nunca escolheu, como profeta, nem o sumo sacerdote, nem qualquer outra grande personagem, mas comumente escolhia homens humildes e desprezados, e uma vez mesmo o pastor Amós. Em todas as épocas, os santos tiveram que reprovar os grandes, reis, príncipes, sacerdotes e sábios, com perigo de vida. Não me considero profeta, mas digo que eles devem temer precisamente, porque estou só, e eles são muitos. Disto estou certo: que a palavra de Deus está comigo, e não com eles. Crescer na graça e conhecimento. Pedro exorta os irmãos: crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3 versículo 18. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constantemente compreensão mais clara de sua palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. Isto se tem verificado na história da Igreja em todos os séculos, e assim continuará até ao fim. Mas à medida que a verdadeira vida espiritual declina, tem sido sempre a tendência cessar o crente de avançar no conhecimento da verdade. Os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da palavra de Deus, e desistem de qualquer posterior investigação das Escrituras. Tornam-se conservadores, e procuram evitar novo exame. A razão das controvérsias ou agitações. O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova concludente de que eles estão mantendo com firmeza sã doutrina. Há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não surgem novas questões em resultado de investigação das Escrituras, quando não aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmos, para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando nem sabem o que, desconhecem sua grande ignorância. Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem, não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra para este tempo. Quando chegar o tempo de angústia, e ao examinarem a posição em que se encontram, homens que agora pregam a outros, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância, pondo a sabedoria humana em lugar da divina. E há muitos na Igreja, que contam por certo, que compreendem aquilo em que creem, mas que até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé, e forçados a estar sozinhos, e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias do que têm aceito como verdade. É certo que tem havido entre nós um afastamento do Deus vivo, e um voltar-se para os homens, pondo a sabedoria humana em lugar da divina. Quando o povo de Deus está à vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que ele os não favorecerá. É sua vontade que marchem sempre avante, recebendo avultada e sempre crescente luz que para eles brilha. A atitude atual da Igreja não agrada a Deus. Tem-se introduzido uma confiança que os tem levado a não sentir nenhuma necessidade de mais verdade e maior luz. Vivemos numa época em que Satanás opera à direita e à esquerda, em nossa frente e por trás de nós, e todavia, como um povo, estamos dormindo. Deus deseja que se faça ouvir uma voz despertando seu povo para a ação. Nossos irmãos devem estar prontos a investigar, com sinceridade, todo ponto controvertido. Se um irmão está ensinando um erro, os que se acham em posição de responsabilidade devem sabê-lo, e se está ensinando a verdade, devem colocar-se ao lado dele. Todos devemos saber o que se está ensinando entre nós, pois se é verdade, precisamos dela. Todos nos achamos em obrigação para com Deus, quanto a conhecer o que Ele nos envia. Ele nos deu orientações, por onde provar toda a doutrina, a lei e ao testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Isaías capítulo 8 versículo 20. Se a luz apresentada concorda com este texto, não nos compete rejeitá-la pelo fato de não concordar com nossas ideias. Não importa por meio de quem seja a luz enviada, devemos abrir o coração para recebê-la com a mansidão de Cristo. Mas muitos não fazem isso. Quando se apresenta um assunto controvertido, despejam pergunta em cima de pergunta, sem admitir um ponto bem fundamentado. Ou, possamos nós agir como homens que querem luz. Dê-nos Deus seu Espírito Santo dia a dia, e faça resplandecer sobre nós a luz de seu rosto, para que sejamos alunos na escola de Cristo. Mas acautelai-vos de rejeitar o que é verdade. O grande perigo de nosso povo tem sido de confiar nos homens, e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos, ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes, e aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. O Senhor não tolerará isso. Ele disse: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens, que darão ao povo a mensagem para este tempo. Cuidado com as escolas de teologia. Todos se maravilhavam de seu conhecimento da lei e das profecias, e transmitia-se de uns para os outros a pergunta: como sabe este letras, não as tendo aprendido? João capítulo 7 versículo 15. Ninguém era considerado apto para ser mestre religioso, a menos que houvesse estudado nas escolas dos rabinos, e tanto Jesus, como João Batista foram representados como ignorantes, porque não receberam esse preparo. Os que os ouviam se espantavam do conhecimento que tinham das Escrituras, não as tendo aprendido. Dos homens, é verdade que não o tinham, mas o Deus do céu era seu mestre, e dele receberam a mais elevada espécie de sabedoria. O reformador João Batista não frequentou as escolas de teologia dos rabinos. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou ao deserto, a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem, em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia, como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com sua vontade. Se inscreva no canal e ative o sininho, para receber notificações de vídeos novos sobre estudos proféticos.